Então nós falamos que a Bíblia não é um amontoado de livros aleatórios que nos contam histórias diferentes e trazem para nós princípios e verdades diferentes. Não, a Bíblia é um livro de uma única história, do princípio ao fim. A Bíblia nos conta a história da glória de Deus revelada à humanidade por meio da vida e da obra do Filho de Deus, que foi cantado aqui, Jesus. Então nós aprendemos que toda a história bíblica, ela aponta para Jesus desde o princípio. E talvez alguns de nós aqui pensemos, mas se Jesus é o centro da história, e se Ele é o Salvador da humanidade, como é que os nossos irmãos do Antigo Testamento foram salvos, né? E a Bíblia nos mostra que eles foram salvos também pela fé em Jesus, porque eles criam na promessa que nós aprendemos na semana passada, de Gênesis 3,15, na promessa do descendente da mulher que ia ferir a cabeça da serpente. Então, a partir dali, o povo do Antigo Testamento, o povo de Deus, depois o povo que Deus forma por meio de Abraão, é salvo especificamente por causa dessa promessa, porque crê nessa promessa do Salvador que viria para resgatar a humanidade e salvar o povo de Deus dos seus pecados. E nós vimos que Gênesis 3,15 é onde Deus faz um pacto com o seu povo. Ele faz uma aliança incondicional, que não ia depender da performance do povo de Deus e das obras, dos esforços do povo de Deus para ser mantida. Ela ia depender exclusivamente da fidelidade de Deus, uma aliança incondicional, que não tinha condições para nós, que não estava condicionada. Eu vou salvar vocês se vocês fizerem isso. Não, ali foi feita uma aliança. Eu enviarei o descendente da mulher que vai ferir a cabeça da serpente e vai ser vitorioso no final das contas. E essa aliança, ela não era apenas incondicional, mas ela era também inquebrável. Ou seja, de maneira nenhuma, de forma alguma, em hipótese alguma, ela poderia ser quebrada. Deus jamais quebraria essa aliança, Deus jamais quebraria esse pacto com o seu povo. Que pacto é esse? Enviar o descendente da mulher para vencer a serpente, para ferir a cabeça da serpente. E nós vimos na semana passada quem é a serpente. É o diabo, é Satanás. Então, a promessa, esse pacto, jamais seria rompido, jamais seria quebrado. Mas a pergunta que nós podemos fazer é: se esse pacto, se essa aliança dependia somente da fidelidade de Deus, então significa que a humanidade poderia viver de qualquer jeito, poderia viver como eles bem entendiam a vida, poderiam viver mergulhados no pecado, porque se não dependia deles, dependia só de Deus, Deus então tinha que aceitar, tinha que tolerar o pecado da humanidade. Essa é a pergunta uma das perguntas que o texto que nós vamos ler aqui de Gênesis 6 nos responde. E é interessante que esse é o pensamento que muitas pessoas têm quando ouvem que no que diz respeito à salvação, nada depende de nós, tudo depende exclusivamente de Deus. Muita gente, ao ouvir essa frase, que para a salvação nós não temos participação alguma, nós não temos condição nenhuma de alcançá-la, e que só depende de Deus, muita gente ao ouvir isso pensa logo então: se eu não tenho participação nisso, então eu vivo de qualquer forma, eu faço o que eu quiser, eu ando como eu quiser, e Deus, já que depende tudo dele, é obrigado a me salvar, porque é um pacto, é uma aliança, é inquebrável e é incondicional. Então eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 6, e nós vamos fazer somente a leitura do verso 9 ao 22, para que a gente tenha um pano de fundo para trás e para frente, para a gente ter uma ideia. Versículo 9 diz o seguinte: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro,
entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno, que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhes tinha ordenado. Eu quero ler só mais o próximo versículo. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Oremos ao Senhor. Pai, nós te damos graças, porque a tua palavra está colocada diante de nós, lida, e nós esperamos, Deus, que o Senhor nos ajude a enxergar essa história como um todo, e que o Senhor possa aplicar as verdades nessa história real, nesse fato histórico, que o Senhor possa aplicar as verdades ao nosso coração. Me ajuda a comunicar aos meus irmãos, e ajuda, Deus, pelo teu Espírito também aos meus irmãos a compreender o que está sendo dito. Nós somos gratos ao Senhor pela tua palavra e confiamos nela. Assim oramos juntos, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, como nós vimos na semana passada, por causa do pecado, 2 povos agora vão atravessar a história da humanidade: os descendentes da serpente e os descendentes da mulher. Os descendentes da serpente são aqueles que andam desenfreadamente contra a vontade de Deus. De forma intencional, eles desobedecem a Deus e não temem a Deus de forma alguma. E os descendentes da mulher são aqueles que são conduzidos pelo próprio Deus a uma vida de obediência, a uma vida de submissão e a uma vida de temor a Deus. E nós vimos que esses 2 povos, eles não teriam um relacionamento neutro, um relacionamento tipo assim, igual muita gente fala, cada um no seu canto, eu para lá e eles para lá, cada um vive a sua vida. Não, nós vemos em Gênesis 3,15, Deus deixando bem claro: eu porei inimizade entre você e a mulher. Deus promete que o relacionamento, Deus decreta uma sentença de que o relacionamento entre esses 2 povos seria um relacionamento de guerra, um relacionamento de inimizade, um relacionamento extremamente conturbado. Essa foi a promessa de Deus para o relacionamento desses 2 povos que atravessam a história. Mas o que acontece após essa sentença de Deus? Após Adão e Eva terem sido lançados para fora do jardim do Éden, como é que a história se segue? E eu queria ver com vocês
um pouco de como essa história se segue, de como esses dois povos caminham agora no princípio da história após saírem do jardim. No capítulo 4, eu vou estar narrando a história aqui, em alguns momentos, lendo alguns versículos, mas no capítulo 4, depois de Adão e Eva terem sido lançados fora do jardim, vamos dizer assim, o primeiro round, né, da guerra entre esses povos começa. A primeira batalha, a primeira luta entre esses dois povos começa. Adão e Eva têm o seu primeiro filho, Caim. Logo em seguida, o segundo filho vem, Abel. E aí então, os dois povos, as duas descendências, começam a tomar forma ali. O que acontece? Caim era agricultor. E Caim levou uma oferta a Deus daquilo que ele plantava na terra. Abel não era agricultor. Abel era um pastor de ovelhas. E a Bíblia diz que Abel levou como oferta a Deus as melhores partes das ovelhas do seu rebanho. Mas uma coisa acontece ali, quando as ofertas chegam a Deus. Deus rejeita a oferta de Caim e Deus aceita a oferta de Abel. Então a fúria tomou conta do coração de Caim com muita força. E tomou conta do coração de Caim de tal forma que a Bíblia diz que o seu rosto se desfigurou. Ele foi dominado pelo pecado. Sabe quando você fica tão nervoso que o teu rosto não consegue esconder? Foi isso que aconteceu com Caim. A fúria dele foi tão grande que Deus viu Caim e percebeu na hora que ele havia sido dominado pelo pecado. Ele se entregou àquele sentimento de tal forma que ele armou uma cilada para o seu irmão Abel. E nessa cilada ele levou o seu irmão ao campo e o matou. Então o coração de Caim, que estava sedento pelo pecado, sedento por vingança, por um momento sacia essa sede. Ele mata o seu irmão. O seu coração é saciado naquele momento. Mas por causa disso, por ter matado seu irmão, Deus amaldiçoou Caim. Ele não seria mais próspero na terra, diz o versículo 11 do capítulo 4. Ele seria agora um andarilho, um fugitivo, alguém que andava vagando pelo mundo. Mas Deus colocou um sinal sobre Caim. E a proposta de Deus com esse sinal era para que ninguém tocasse nele para matá-lo. Porque Caim ficou com medo. Senhor, agora o Senhor me lança fora e eu vou andar por aí vagando pelo mundo. Alguém vai vir e vai me matar. Deus se encarregou de colocar um sinal nele, para que ninguém o matasse. E eu entendo que Deus não quis que ninguém o matasse para que ele pudesse sofrer as consequências de tudo que ele havia feito com o seu irmão naquele tempo. E logo após isso, no versículo 16 do capítulo 4, a Bíblia diz que Caim se afastou da presença de Deus. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Agora Caim, ele não é só um homem irado, um homem que foi dominado pelo pecado, mas é um homem distante de Deus. Um homem que vive distante de Deus. E um homem distante da presença de Deus, naquele tempo, a primeira coisa que ele faz é fundar uma cidade para ele mesmo. Ele começa uma cidade para ele mesmo. Ele inicia o seu próprio reino. Caim não quer se submeter mais a Deus, não quer se submeter mais aos padrões de Deus, não quer se submeter mais à vontade de Deus. No seu reino, ele seria o Senhor, ele seria o governante, ele ditava as regras. Ele mandava e desmandava, ele diria como aconteceria e como não aconteceria. E aí então, quando a maldade de Caim, quando nós vamos lendo a Bíblia, a maldade de Caim parece ser o ponto mais alto do que se entendia por maldade na face da terra. Lameque,
filho de Enoque, neto de Caim, entra na história no verso 18. Verso 18 do capítulo 4 diz: a Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. Lameque entra na história. A história de Lameque é simples. Ele tinha duas mulheres, Ada e Zilá. Em um determinado dia, em um determinado horário do dia, ele simplesmente chega às duas e diz que matou um homem. E sem nenhum tipo de temor, sem nenhum senso de arrependimento, sem nenhum tipo no mínimo, remorso do que aconteceu. Ele diz que simplesmente um homem o feriu, e aí então ele o matou. Um menino o machucou, então ele o matou. Ele se mostrou então pior do que o seu avô Caim. O versículo 24 do capítulo 4 diz que Lameque, num tom irônico, cheio de sarcasmo, ele diz: se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 77. É como se ele dissesse assim: se o meu avô foi ruim, vocês não conheceram Lameque ainda. Vocês ainda precisam conhecer Lameque. Se vocês acham que o meu avô foi ruim, vocês precisam se encontrar comigo em alguma dessas estradas. O pecado estava então nesse tempo, de fato, tomando proporções terríveis na vida prática do povo, tomando proporções terríveis no dia a dia do povo. E aqui, a serpente estava mostrando a sua fúria. A serpente, que é o diabo, estava mostrando que não estava de brincadeira para batalhar essa batalha, para enfrentar essa inimizade. Ela não estava de brincadeira. Aqui a serpente estava tentando, mais uma vez, na prática, reverter o que Deus havia dito. Deus havia dito lá atrás que o descendente da mulher ia ferir a cabeça da serpente. Mas quando a história se segue, nós vemos Caim ferindo a cabeça de Abel. Nós vemos Lameque ferindo a cabeça de um homem. É como que se a serpente quisesse mais uma vez distorcer ou desautorizar aquilo que Deus havia dito. E aqui é como que se ela tivesse se autodeclarado vitoriosa no primeiro round da luta. Lutamos o primeiro assalto e eu saí vitoriosa. Mas, meus irmãos, Deus mais uma vez se mostra soberano. Deus mais uma vez inutiliza os movimentos da serpente, inutiliza os movimentos de Satanás, do diabo. Mais uma vez ele mostra que na história da humanidade só existe um Senhor, e não é Satanás, é o próprio Deus, o Senhor da história. Agora, nesse ponto da história, enquanto tudo isso está acontecendo, Adão e Eva têm mais um filho. E eles nomeiam ele como Sete, no versículo 4, no versículo 25 do capítulo 4, diz: novamente Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, que Caim o matou. É como que se nós olhássemos aqui de fora, e quando lemos a Bíblia na sequência, percebêssemos que a descendência da mulher por meio de Abel, logo no começo da briga, logo no começo da batalha, logo no começo da inimizade, já é rompida, já é cortada, já é quebrada, e já perde a batalha. Mas Deus se mostra soberano mais uma vez. Mais uma vez. Caim e Lameque fizeram com que a descendência da serpente ficasse com os holofotes, com a fama. Naquele momento em que Caim mata Abel, depois Lameque mata um homem, a maldade do homem é vista na história com muita clareza, o homem com o coração inclinado totalmente para o mal. Então, é como se a serpente ficasse no topo.
Contudo, Deus agiu na história. E quando Sete nasceu, Deus mostrou que o seu pacto feito lá atrás, em Gênesis 3,15, que a sua aliança inquebrável estavam intactas. E após, então, um tempo sombrio, um tempo tenebroso, onde a morte e a maldade estavam reinando, o versículo 26 diz o seguinte: também Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. E nessa época, onde o negócio estava feio, começou-se a invocar o nome do Senhor. O povo de Deus estava se lembrando dele de novo. E Deus estava se encarregando de lembrar a cada um que ele era o Senhor da história. Irmãos, olhando para todo esse pano de fundo, nós podemos enxergar claramente a soberania e a fidelidade de Deus no decorrer da história com o seu povo. Deus é fiel com o seu povo. Deus é fiel ao pacto e à aliança que Ele faz com o seu povo. E por causa disso, nós podemos ter esperança num mundo mergulhado no pecado, num mundo mergulhado na maldade, num mundo que odeia a Deus, não só com os lábios, mas com as práticas. Nós podemos ter esperança em Deus nesse mundo, por causa do pacto e da aliança que Ele tem com o seu povo, inquebrável, imutável. Nós podemos ter esperança em Deus e descansar o nosso coração nele, nesse mundo que se entrega ao pecado cegamente, como Caim se entregou ao pecado e matou o seu irmão. Nós podemos ter esperança em Deus e descansar o nosso coração nele, nesse mundo que se vangloria pelos pecados que comete, assim como Lameque fez quando matou aquele homem. Nós podemos ter esperança em Deus, porque Ele não muda, Ele é o mesmo ainda hoje. O pacto que Deus fez com o seu povo lá no princípio, ainda permanece intacto hoje, a nós. Deus tem um pacto conosco, Deus tem um pacto e uma aliança conosco ainda hoje. E a Bíblia nos garante que nós desfrutamos disso por meio da nova aliança que chegou a nós por causa de Cristo. Por causa de Jesus, pelo que Cristo fez por nós, nós podemos ter a mesma segurança que o povo lá atrás tinha em Deus, porque Ele cumpriria as promessas que lhe cabia, Ele cumpriria o contrato que Ele mesmo fez em seu nome. Assim é conosco hoje. Os nossos corações podem descansar em Deus. E é estranho falar isso num mundo onde a gente vive com o coração inquieto, onde a gente vive com a mente titubeando em muitas outras coisas que não é Deus. Mas era assim que o povo estava vivendo naquele tempo. E foi nesse tempo que Deus se revelou soberano sobre todas as coisas e deu ao povo mais uma vez esperança de que eles poderiam confiar nele. Deus não muda. Por isso, irmãos, as situações podem sair do nosso controle, mas jamais sairão do controle de Deus. O pecado, a maldade, podem frustrar e impedir os nossos propósitos, mas jamais, de maneira nenhuma, podem frustrar e impedir os propósitos de Deus. De maneira nenhuma, irmãos, de maneira nenhuma. Ele é e sempre será o Senhor da história. Ele sempre conduzirá o seu povo para a sua glória. Jamais perderá o controle da história. Só que Satanás não se cansa. E Satanás não se cansou lá no princípio. Agora nós vamos ver a situação da humanidade nos tempos de Noé. Gênesis 6, de 1 a 7. É interessante, irmãos, que Deus ele é tão perfeito, que do homem que se vangloriou por ser pior do que Caim, Lameque, Deus levantou um homem justo, o filho de Lameque, Noé. No final do capítulo 5, versículo 28 e 29 diz: aos 182 anos, Lameque gerou um filho,
deu-lhe o nome de Noé e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Nesse tempo, irmãos, a maldade do homem era tanta que aquela geração recebeu uma sentença de que viveria somente mais 120 anos a partir dali. Eles não passariam de 120 anos a partir daquele momento. E aqui então Deus viu que o homem amava muito o mal. Amava o mal com todas as suas forças, muito mais do que qualquer coisa. O versículo 5 diz: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Deus sabia, e estava tão claro para Deus, que o homem amava o pecado e o mal acima de todas as coisas, invertendo o mandamento que viria depois, amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, por causa dessa condição do homem, a Bíblia diz nos versículos 6 e 7 que Deus se arrependeu de ter criado o homem. E ele se arrependeu a tal ponto de prometer tirá-lo da face da terra. Tanto os homens, quanto os animais, quanto toda a criação. E aqui eu faço uma observação, que quando a Bíblia diz que Deus se arrepende, não é um arrependimento como nós estamos acostumados com o sentido do arrependimento. Nós nos arrependemos de algo quando algo dá errado. Nós nos arrependemos de algo quando nós fazemos alguma coisa pensando que vai dar certo, mas no final dá errado. Aí a gente fala: como eu me arrependo de ter feito aquilo? Eu não deveria ter feito aquilo. Mas não é isso que Deus sente quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, a Bíblia está dizendo que Deus está sentindo uma tristeza profunda diante da situação que estava acontecendo. É porque no original do Antigo Testamento, que é o hebraico, a palavra escrita aqui, que é traduzida por arrependimento, não tem nada mais próximo, parecido para nós do que arrependimento. Mas a situação é que Deus sente uma tristeza profunda pelo que Ele vê diante dos seus olhos, pela forma que a humanidade está vivendo. Então não está ligado aqui numa mudança do caráter de Deus, porque se Deus se arrependesse, como nós nos arrependemos, Deus não era confiável e nem soberano. Ele de fato deveria ser questionado. Mas aqui não está ligado a uma mudança no caráter de Deus, mas a uma reação de Deus diante da condição do homem. E aí no versículo 8 do capítulo 6, diz assim: depois que Deus decreta que vai fulminar a humanidade, que vai arrancá-la da face da terra, não só homem, como animais e como toda a criação, tudo que tem fôlego de vida. Aí no versículo 8 diz assim: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência, o Senhor mostrou bondade a Noé no meio de tudo isso. E aqui, a Bíblia responde aquela pergunta que nós fizemos no começo. Se o pacto que Deus faz com o seu povo, se a aliança que Deus faz com o seu povo, depende somente de Deus, somente da fidelidade de Deus, então a humanidade pode viver de qualquer jeito, poderia viver conforme queria, que Deus teria que aceitar e teria que tolerar o pecado da humanidade? Diante desse texto aqui, nós podemos responder com convicção que a resposta é não. Eles não poderiam viver do jeito que eles queriam viver. A resposta é não. Deus jamais aceitaria e jamais toleraria qualquer tipo de pecado. Qualquer tipo de pecado. O dilúvio era a resposta de Deus para aqueles que queriam viver as suas vidas de qualquer jeito. Deus responde com o dilúvio para aqueles que queriam governar suas próprias vidas, para aqueles que queriam ser senhores de si mesmos,
para aqueles que queriam dar conta de si mesmos. Deus responde com o dilúvio. A morte seria a consequência do pecado desse povo aqui também, assim como foi de Adão e Eva, assim como é para nós também. Mas não só isso, o dilúvio era sinal de que a terra de fato foi amaldiçoada por Deus por causa do pecado de Adão. E Deus teria que punir a terra para colocar ordem no caos que estava sendo estabelecido de novo na terra. Mais uma vez, irmãos, mais uma vez, nós vemos Deus agindo na história. Agora, Deus age para a sua glória e para impedir, para frear a humanidade que estava desgovernadamente mergulhada no pecado. Deus quer pôr um freio na humanidade. E aí então ele envia o dilúvio. O povo estava mergulhado no pecado, fazendo o que queria, vivendo como queria. É interessante que Mateus 24 foi pregado aqui há poucos domingos atrás. Jesus falou assim como nos tempos de Noé. O povo comia, bebia, casava e dava-se em casamento. O povo vivia distante dos padrões de Deus. Nos tempos de Jesus, é como se Jesus não fosse voltar mais. Aqui no princípio, é como se Jesus não fosse vir pela primeira vez. É como se fosse um conto de carochinha. A promessa que Deus fez em Gênesis 3,15. E o povo mergulhou no pecado. E se afundou até o pescoço na lama do pecado, vivendo os seus próprios prazeres. E foi punido. Deus pune o pecado. Da mesma forma que ele puniu o pecado de Adão e Eva, puniu o pecado de Caim e Lameque, estava agora punindo toda a humanidade com o dilúvio, ele também puniu os nossos pecados. Deus não tolera pecado. A Bíblia diz que Deus não tolera pecado porque Deus é santo. Deus não pode, Abacuque capítulo 2, ou capítulo 1, versículo 13, diz que Deus não pode nem estar na presença do pecado, porque Deus é santo. Por causa da santidade de Deus, Ele não pode nem se aproximar do pecado, e muito menos ser conivente com qualquer tipo de pecado, muito menos isso. Por isso, quando Adão pecou, ele recebeu a morte como herança. Deus disse a ele: se você comer do fruto, certamente morrerá. Não foi assim, talvez você morra, depende do meu humor. Não, certamente você morrerá. E da mesma forma, nós também. Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E por estarmos mortos nos nossos delitos e pecados, agora a gente recebe salário por causa do pecado, a morte. Paulo disse que o salário do pecado é a morte. Nós também recebemos punição por causa dos nossos pecados. É assim que vive o homem sem Deus, e é assim que nós vivíamos antes de conhecer a Cristo. Mas agora, irmãos, Deus puniu os nossos pecados em Jesus. Foi na cruz onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus, punidos em Jesus, derramados sobre Jesus. Ao ir à cruz, Jesus estava sendo punido no meu e no seu lugar. Jesus estava sofrendo a ira de Deus que eu e você deveria sofrer. Na cruz, Jesus sofre o que nós deveríamos sofrer. Ele é punido pelo que nós deveríamos ser punidos, pelo pecado. Para quê? Para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus. Para que nós pudéssemos fazer como Noé, andar com Deus de novo, por meio de Jesus. E com o dilúvio, Deus estava mostrando para a humanidade que a consequência do pecado, de fato, é a destruição. Não existe outro salário para o pecado. É interessante porque nós nos acostumamos com muitos tipos de pecado.
e praticamos muitos tipos de pecado. E vivemos como se nada tivesse acontecendo. E achando que talvez esse pecado tenha uma punição menor. Ah, mas isso aqui não é nada. Ninguém nem viu. Ah, isso aqui nem afeta meu marido, minha esposa. Ah, isso aqui não tem nada a ver. Os irmãos da igreja nem vão saber também. Então é tranquilo. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, irmãos. Não existe outra paga. Todo mundo que vive no pecado e que ama o pecado, de uma certeza pode viver com uma certeza. Pode olhar na sua conta, que vai ter caído lá o valor certinho que foi prometido, a morte. Nós começamos a nos distanciar de Deus. Nós começamos a achar aquilo que outrora enxergávamos pela Escritura que não agradava a Deus, nós começamos a achar que não tem problema nenhum, que dá para caminhar assim, dá para viver desse jeito, dá para ser cristão e fazer isso, dá para ir na igreja e viver assim, dá para ser membro, eu faço parte do hall de membros da igreja, mas eu amo isso aqui, é muito bom. Nós começamos a nos acostumar com o pecado. E Deus nunca se acostumou com o pecado, ao ponto de que Ele enviou o seu Filho para morrer por causa dos nossos pecados. Não é brincadeira o pecado. Desde o princípio da história, o pecado causa destruição. Desde o princípio da história, o pecado gera morte. Desde o princípio da história, o pecado é o maior desastre que entrou na humanidade. E se vivemos mergulhados no pecado, nós vamos viver uma vida de desastre total. E é possível colocar uma maquiagem no corpo e um sorriso no rosto e viver como se tudo estivesse bem, trabalhando, pregando, servindo a Deus, conversando, evangelizando e fazendo tudo. É possível. Mas aqui dentro, morto. Por fora, como disse Jesus aos fariseus, aos discípulos a respeito dos fariseus, por fora, muito adornado, bonito, mas por dentro está podre, sepulcro caiado. É isso que o pecado causa em nós, destruição. Mas louvado seja Deus por Jesus. Deus enviou seu Filho exatamente por causa do pecado. Essa era uma morte que nós não tínhamos condições de sobreviver pelas nossas forças. Mas Deus enviou seu Filho para que nós pudéssemos receber dele vida e, como diz a Bíblia, vida em abundância. Para que nós pudéssemos desfrutar da vida de verdade. Mas agora, a gente vai ver uma tipologia do resgate de Cristo na história de Noé. O mundo estava nessa condição. Eu li um livro a respeito dessa história, no decorrer dessa semana, que ele diz que o capítulo 4 de Gênesis é a queda da família real. Vai mostrar como que o declínio da criação aparece ali, na família de Adão e Eva, na descendência de Adão e Eva. Mas só que depois, em Noé, vai mostrar a fidelidade de Deus para com a família real. Porque a família real é dele, ele é o rei. Então nós vamos ver aqui que mesmo que a humanidade estava nessa situação terrível, agora no texto que nós lemos dos versos 9 ao 22, mesmo que a humanidade estava nessa situação terrível, vivendo na prática do pecado, mergulhados no pecado e sentenciados à morte por causa do pecado, a um homem Deus mostrou bondade. Isso é maravilhoso demais, gente. Deus mostrou bondade, benevolência a Noé, cara. E Noé é descrito aqui no versículo 9 como um homem justo, íntegro e que vivia diferente de todos os outros daquela época. Imagine um mundo onde o pecado reina. E como estava lá.
Ninguém passou despercebido de Deus. Deus mostra bondade para com o homem, que é descrito como íntegro, justo e que vivia diferente daquele povo. Enquanto a humanidade vivia para os seus próprios prazeres, Noé buscava caminhar segundo a vontade de Deus. Versículo 9, o final do versículo 9 diz que Noé andava com Deus. Andar com Deus é se submeter aos padrões de Deus, é se submeter à palavra de Deus, é se submeter à vontade de Deus, aos princípios de Deus. Isso é andar com Deus. E aí nós podemos perguntar para nós mesmos: eu tenho andado com Deus? Eu ando com Deus? Na quinta-feira o Levi trouxe uma palavra aqui sobre o profeta Eliseu e aquela mulher que não tinha filhos e o recebe em casa. E o que todo mundo conseguiu identificar no final de tudo é que aquela mulher, de fato, caminhou, fez de tudo para andar com um homem de Deus, porque ela também queria andar com Deus. Ela construiu um relacionamento com um homem de Deus, porque queria andar com Deus. Noé andava com Deus. Noé vivia em submissão aos padrões de Deus, num mundo corrompido, se não igual, talvez até pior que o nosso, pelas descrições bíblicas. Porém, irmãos, mesmo Noé sendo descrito como íntegro, como justo e como aquele que andava com Deus, uma coisa Noé não podia fazer. Noé não podia salvar a si mesmo. Noé não podia se auto-salvar. E é isso que acontece com a gente. Noé não podia salvar a si mesmo. Assim como o restante de toda aquela humanidade, de toda aquela geração perversa, Noé precisava de um salvador. Noé não ia conseguir salvar a si mesmo. Porque se o Salvador não chegasse até Noé com a salvação, Noé também seria destruído, mesmo sendo íntegro, justo e andando com Deus. Se Noé não recebesse de fora a salvação, ele também, o cara mais gente boa que a gente conhece, não tem? Aquele familiar que a gente fala assim: nossa, esse aí, quando morrer, vai para o céu direto, não tem esses ditados? Ah, esse não passa nem para, já vai diretão para o céu. Noé, na vista de todos, diretão para o céu. Mas Noé precisava de um salvador. Noé precisava também ser resgatado. Ele estava num mundo cheio de pecado. Ele estava num mundo condenado. Ele estava numa geração que estava prestes a ser condenada por Deus. Então, se a salvação não fosse até ele, ele seria destruído, porque ele não tinha condições de ir até a salvação por si mesmo. E talvez a gente até se pergunte, né? Ou a gente pense, nós podemos pensar, bom, espera aí, Noé construiu a arca, Noé entrou dentro da arca, e quando a chuva veio, Noé foi salvo. Então Noé se salvou. Verdade, Noé construiu a arca, Noé entrou dentro da arca, e quando a chuva veio, ele foi liberto da destruição causada por Deus sobre aquela geração. Mas antes de Noé construir a arca, Deus vai até Noé. O Salvador vai até Noé. Deus vai até Noé antes dele construir a arca. E Deus leva para ele salvação. Deus mostra para Noé: olha, a situação da humanidade é essa. Vai acontecer isso, mas você faz uma arca, cara. E quando acontecer isso, entra você e sua família dentro dessa arca. Porque eu estou te salvando agora da condenação, da destruição que vai acontecer. Deus foi até Noé, irmãos. Então quem é que salvou Noé? Deus. Deus salvou Noé. Por meio de quem? Por meio de Jesus também. O mesmo Jesus que nos salvou. O mesmo Jesus que foi pregado a nós, que nos libertou.
Deus salvou Noé por meio de Jesus. Por quê? Por causa da promessa do descendente da mulher que viria para ferir a cabeça da serpente. A salvação de Noé é para que a descendência da mulher continue e para que o verdadeiro descendente, que é Cristo, chegasse na história e cumprisse completamente o que ele deveria cumprir. Destruir de uma vez por todas a serpente. Destruir de uma vez por todas Satanás. Destruir de uma vez por todas aquele que tentou, durante toda a história, derrubar o povo de Deus, envergonhar o povo de Deus, desmerecer o próprio Deus, desfazer das palavras do próprio Deus. Noé também é salvo pelo descendente da serpente, que sofreria a punição por causa dos seus pecados. Mas agora, por causa de Noé, a descendência da mulher vai permanecer firme. E vai permanecer firme por causa da aliança, do pacto que Deus tem com o seu povo. Até que então aconteça o que nós já sabemos que vai acontecer e que já aconteceu. Até que Cristo venha e seja ferido no calcanhar, mas fira de uma vez por todas a cabeça da serpente, para que Deus estraçale, por meio de Jesus, a cabeça da serpente, e vença de uma vez por todas, que foi o que aconteceu. Olha o versículo 16 e 17 comigo. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você, estabelecerei a minha aliança. Mesma aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e a mulher de seus filhos. A mesma aliança para fazer permanecer a descendência da mulher. A mesma aliança é feita aqui com Noé. Então Deus salva Noé por meio de Cristo. E Noé, como um homem íntegro, justo e que vivia diferente de todos daquela geração, o versículo 22 diz que Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. E o versículo 5 do capítulo 7 também diz: e Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Então, Noé não tinha em mente que se Deus fez uma aliança comigo, eu posso viver de qualquer jeito. Noé tinha em mente de que, por causa dessa aliança que Deus tem comigo e com o seu povo, nós temos que viver diferente num mundo caído. Nós temos que viver diferente num mundo mergulhado no pecado. Nós temos que viver diferente num mundo que odeia a Deus, que não ama os princípios e os valores de Deus, que rejeita friamente a vontade de Deus. Se fosse pela quantidade, talvez Noé tivesse cedido pela pressão, porque todo mundo morreu. Todo mundo se entregou às paixões do mundo, mas Noé permaneceu firme, fazendo exatamente o que Deus tinha ordenado. E o versículo 1 do capítulo 7 diz então: então o Senhor disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque de fato você é o único justo que encontrei nessa geração. O único justo. No meio de uma geração que eu nem sei a quantidade de pessoas que tinha naquele tempo. Mas você já parou para pensar que nós também vivemos numa geração tão pecaminosa quanto a geração dos tempos de Noé? Você já parou para pensar que quando a gente olha para esse texto, é possível perceber que ainda hoje é possível viver de forma diferente? Que nós não precisamos ceder ao que o mundo nos oferece?
que nós não precisamos render os nossos corações a tudo que nós temos recebido, seja de redes sociais, seja no trabalho, seja na rua, amigos, círculos de amizade. Nós não precisamos ceder. Agora, nós vamos ser amados? Não, porque Jesus falou que nós seríamos odiados pelo mundo por causa do seu nome. Nós vimos que isso não acontece só com Jesus e com os discípulos. Noé foi taxado como louco aqui. Noé era um doido varrido que estava construindo uma caixa de madeira porque disse que alguém falou com ele que ia vir chuva. Nunca tinha chovido. Mas ele não cedeu, porque ele conhecia o Deus com quem ele andava. Nós precisamos andar com Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. E nós precisamos saber que nós não temos que nos render a este mundo. Nós não podemos nos render a este mundo. Porque se nos rendermos, só existem dois povos: os descendentes da mulher e os descendentes da serpente. E quem se rendeu a este mundo foram os descendentes da serpente. E se nós nos rendermos, irmãos, não adianta a gente querer pôr um sorriso no rosto e falar, eu sou descendente da mulher. Porque talvez nós vamos chegar no mesmo final. Nós precisamos olhar para isso. E quando eu estava lendo esse texto e pensando sobre isso, eu olhei para isso na minha vida. E de fato o que eu disse aqui é verdade. Muitas coisas que antes, para mim, à luz da Bíblia, desagradavam a Deus, vão entrando sutilmente na nossa vida e a gente vai percebendo e falando, não, isso aqui dá para viver assim. Dá para pregar no domingo lá e pensar isso aqui. Dá para pregar no domingo lá e me envolver em algumas rodas, em algumas conversas. Dá para fazer isso? Não dá, irmãos. Nós sabemos que não dá. A Bíblia diz para nós que não dá. Por isso que a vida de um discípulo, a vida de um cristão é radical. E nós sabemos que a Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro, que não existe outro nome pelo qual nós devamos ser salvos. Somente Cristo salva. Não existe salvação no dinheiro, em círculos de amizade, não existe salvação em hall de membros da igreja. A salvação é por meio de Cristo. Cristo salva. A performance íntegra, justa e reta de Noé também não era suficiente, assim como a nossa. Nós podemos andar com integridade. Nós podemos andar com retidão. Nós podemos ter uma boa performance, mas para a salvação é insuficiente. Para a salvação, somente Cristo pode salvar. Para ter uma visão ética e moral da sociedade, tranquilo. Nós podemos viver bem, podemos ser boas pessoas, bem requisitadas na sociedade, mas diante de Deus estaremos mortos em nossos delitos e pecados. Se Cristo não nos salvar, é impossível que aconteça salvação. Onde existe o pecado, irmãos, existirá também o julgamento. Nós vimos aqui, até certo ponto parecia que Deus não ia fazer nada, de Caim para frente. Mas quando chega em Noé, foi a gota d'água. Em algum momento, talvez não aconteça aqui, esse julgamento pelo pecado, mas em algum momento, todos nós estaremos diante de Deus. Todos nós estaremos assentados diante do grande tribunal. Todos nós prestaremos contas das nossas obras. E todos nós seremos julgados pelas nossas obras. Em algum momento o julgamento vai acontecer. Noé foi julgado com base na promessa da obra que Jesus, o descendente da mulher, ia fazer lá na frente. E nós fomos julgados pela obra que o descendente da mulher, Jesus, fez na cruz do Calvário em nosso favor. O nosso julgamento já aconteceu. Na cruz, nós fomos julgados diante de Deus. Na cruz, nós fomos colocados diante de um tribunal. Mas por causa de Cristo, nós fomos absolvidos.
Por causa da graça de Jesus, nós fomos absolvidos. Então, diante disso, irmãos, nós também precisamos compreender e reconhecer que a salvação, ela não está atrelada às nossas obras e aos nossos esforços. Não. Ela está completamente ligada ao sacrifício de Cristo, ao que Ele fez na cruz, à sua aliança conosco, ao seu pacto conosco. Porém, mesmo nós não tendo a salvação atrelada às nossas obras, todo aquele que é salvo também participa de um pacto de obras. Também revela por meio da sua vida, por meio do seu dia a dia, por meio de como se porta e se comporta, se de fato está vivendo como descendente da serpente ou como descendente da mulher, como quem foi alcançado por Cristo. Nós precisamos olhar para isso e nos lembrar disso. A punição da humanidade e a salvação dos eleitos de Deus glorificam a Deus e a Jesus no mesmo peso e na mesma medida. Quando Deus condena pessoas para condenação eterna, e quando Ele salva os seus para viver com Ele na glória eterna, Ele é glorificado da mesma maneira, no mesmo peso e na mesma medida, porque Ele está cumprindo o pacto que foi feito lá em Gênesis 3,15. As duas descendências, os dois povos atravessando a história, um sendo destruído totalmente e um sendo resgatado totalmente. Nós conseguimos ver isso na história de Noé. Noé foi resgatado por Jesus, resgatado por Deus. E de alguma forma também foi o resgatador da sua família, foi o resgatador dos seus, sua esposa, seus filhos e suas noras. Noé também, de alguma maneira, representa um tipo de Cristo, uma tipologia de Cristo. Ele também foi um resgatador. E eu concluo, irmãos, observando que após o dilúvio, Deus mostrou que, ainda que era real essa batalha entre os dois povos, entre as duas descendências, da serpente e da mulher, Ele jamais ia perder essa batalha. Ele poderia até aparentar que ele perdeu um round ou outro, mas ele jamais perderia essa batalha. O pacto e a aliança de Deus fez com que a descendência da mulher, após o dilúvio, permanecesse firme, permanecesse caminhando para a consumação de toda a história, permanecesse caminhando para consumar aquilo que ele havia prometido. E após o dilúvio, o palco, então, o cenário, fica montado para que a história agora siga exatamente como Deus desejou que a história seguisse. Após o dilúvio, a história continua. E no domingo que vem, a gente vai ouvir mais uma parte dessa história. Vamos orar juntos?